Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica rápida aqui no canal do Professor Antônio. Hoje eu separei para vocês uma dica rápida sobre energia mecânica. Vou pontuar duas coisinhas antes da gente falar dessa dica rápida. A primeira é: toda vez que estivermos falando sobre energia no geral, a palavra-chave que você precisa lembrar é transformação. Lembrem-se, energia está sempre em transformação na natureza, seja uma transformação natural ou artificial, através de motores, por exemplo, uma usina hidroelétrica e etc. Fechou? Segunda coisa que eu quero pontuar para vocês. A palavra energia é um tema um pouquinho complexo, porque a gente não sabe bem definir o que esse cara é. Mas a gente sabe como utilizar esse cara e alguns tipos. Para falar então sobre isso, eu separei energia mecânica, que tem o quê? Como é que a gente usa esse cara e onde esse tipo se encaixa de energia? Energia mecânica vai ser energia que tem a ver com movimento, tá? Sensual. O movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. Tanto das coisas que já estão em movimento, quanto das coisas que têm um determinado potencial, vamos chamar essa palavra, para adquirir movimento, beleza? Então vamos olhar. A energia mecânica pode ser definida para mim como a soma de três tipos de energia: cinética, potencial gravitacional e potencial elástica, como está listadinho para vocês aqui no 1, no 2 e no 3. O que eu preciso entender? A energia cinética, ela é o quê? Ela é a energia das coisas, dos objetos e dos corpos que já estão em movimento. Então a energia cinética, ela é escrita como massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, beleza? Coisas que já estão em movimento. Segundo tipo e terceiro tipos de energia são energias de coisas que ainda não estão em movimento. Mas como o próprio nome já disse, a gente pode pensar que tem potencial para entrar em movimento. Então eu vou querer que vocês imaginem que as energias 2 e 3, elas são energias armazenadas nos corpos. Você pode imaginar que o corpo está funcionando mais ou menos como se fosse uma bateria natural. Mais ou menos. Eu associei com bateria, porque o seu celular tem bateria e ele armazena uma energia para usar depois. Claro que não em movimento. Aqui vai funcionar mais ou menos assim. Então olha só, por exemplo, a energia potencial gravitacional, você pode imaginar, entre muitas aspas, que ela está armazenando energia mecânica quando o corpo tem uma altura. Por isso, entre muitas aspas, eu não armazeno energia necessariamente, em altura. Mas eu posso imaginar o seguinte: dá uma olhada aqui no meu canetão, que estava ali em cima da minha mesa, eu vou pegar esse cara, vou subir até uma determinada altura. A partir do momento que eu solto, ele entra em movimento. O que isso significa? Que quando eu levei ele para aquela determinada posição e para aquela altura, ele armazenou uma energia que depois vai virar o quê? Movimento. Fechou? Deu para entender um pouquinho esse cara. Então, energia potencial gravitacional, massa, vezes gravidade, vezes altura. Terceiro tipo de energia mecânica. Olha só. Energia potencial elástica. E a potencial elástica tem a ver com o que a gente chama de deformação. Cuidado, tá? Não precisa ser só necessariamente mola. O mais comum é a gente falar da deformação de uma mola. Mas qualquer objeto que venha a ser deformado, aquela deformação armazenou uma energia potencial elástica, tá? Que é igual ao produto K de uma constante elástica, delta X. Eu prefiro delta X para você saber que é o quê? Uma variação de comprimento. É o quanto o seu material deformou, elevado ao quadrado, dividido por 2. Exemplozinho rápido para vocês. Eu peguei a espiral aqui de uma apostila padrão aí, de qualquer colégio que vocês estejam cursando, por exemplo, isso é uma mola. A partir do momento que eu estico essa mola, ela está deformada, ou seja, ela está armazenando energia potencial elástica. Se eu solto, entra em movimento. A mesma coisa acontece se eu vier a contrair essa mola. Armazenou. Se eu solto, ela entra em movimento. Então, sempre
tem a ver com deformação. Cuidado com a constante elástica, tá? Por que uma constante elástica é importante? Essa mola se deforma com uma facilidade. Se você olhar a mola da suspensão de um carro, por exemplo, olha lá embaixo da roda do carro. Tem uma outra mola de metal que tem uma outra constante elástica diferente. Então, cada material deforma de uma maneira. Isso é extremamente importante. Beleza? Entendemos a energia mecânica e os 3 tipos de energia. O que eu preciso falar para terminar essa dica rápida? Existem 2 tipos de sistemas que envolvem energia. Os sistemas conservativos e os não conservativos. Ou o que a gente pode pensar que é o sistema real do mundo e o ideal que a gente usa para brincar e funciona em algumas situações. Dá uma olhada. O sistema será conservativo, olha o nome, é um sistema que vai conservar energia, quando o exercício falar para você que ele não tem atrito ou resistência do ar, ou seja, não tem nenhuma força para retirar energia do meu sistema. E aí eu vou dizer o seguinte, que a variação, lembra, a letra delta indica para a gente variação, que a variação dessa energia mecânica aqui, ela é 0, ou seja, eu não ganhei e também não perdi. E eu vou dizer o seguinte, da mesma forma que eu digo que a variação é nula, eu posso dizer para vocês que a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Lembrem, tá? Aqui a gente está falando de conservação de energia mecânica. Vou dar um exemplo clássico, montanha-russa. O cara tá lá na montanha-russa, subiu a primeira ali subida da montanha-russa, naquele ponto mais alto, o carrinho tem o quê? Energia potencial gravitacional. E à medida que ele vai descendo, subindo e etc., ele vai transformando o potencial gravitacional em cinética, porque ele passa a ter movimento. Só que se o sistema for conservativo, a energia em qualquer um dos pontos tem que ser a mesma. O que muda é o tipo, beleza? Segundo tipo de sistema, sistema não conservativo. O que é importante? No sistema não conservativo, eu não vou necessariamente apenas perder energia, tá? Eu posso ganhar. Então eu vou falar para vocês que a energia mecânica antes vai ser igual ao trabalho realizado por uma força. Lembra, trabalho, a gente falou na dica rápida que saiu para vocês já, trabalho realizado por uma força. Então se eu somar o que eu tinha antes com o trabalho que foi realizado, eu vou ter o que eu tenho de energia mecânica depois. Se esse trabalho for positivo, for um trabalho motor, eu acrescentei energia no meu sistema. Se esse trabalho for negativo, realizado, por exemplo, pelo atrito ou pela resistência do ar, eu vou retirar a energia do meu sistema. Mas aqui eu tenho uma equação de balanço energético. Fechou? Deu para entender esses caras? Essa foi a nossa dica rápida de hoje. Valeu, pessoal!